Olá pessoal, tudo bom? Engenheiro Thiago novamente. Na sequência do curso a gente vai entrar num outro módulo, tá? Um módulo de base, tá ok? Ele é totalmente interligado ao módulo orçamento, tá bom? Mas a gente precisa dessas bases para trabalhar. Eu vou explicar sobre base própria, entendeu? Base de referência vai ter um curso só sobre isso. Já tem vários vídeos explicando base de referência, sobre como trabalhar com o ciclo, com o Sinap. Existem vídeos e alguns arquivos para você ajudar você a colocar informações dentro do sistema. Base SBC, Sinap, ciclo, já tem aí no nosso site também. O que eu vou falar é sobre a base própria, porque a base própria é uma base que é a base da empresa, a base que pertence àquela empresa e que é a base em que todo o módulo gestão, que é o outro módulo que o tem, trabalha em cima. Então é aqui onde a gente cria os insumos, a gente cria as composições, a gente cria as famílias, faz cadastro de unidade de medida, temos tabelas de preços, cadastros de encargos sociais. Tá? Então vamos começar aqui com os insumos. Os insumos no EVOP eles são codificados com uma sequência lógica, tá? A sequência é assim, 2 materiais, 201 básico, 202 madeiras e plásticos. E aí vai dessa forma. Eu selecionando aqui as madeiras, a gente tem assim um código 202, 001, 002. 202 quer dizer que é do grupo madeiras e plásticos materiais. Então, tipo materiais, madeiras e plásticos. 001 é chapa de laminado. Então, eu vou ter, se eu organizar por código aqui, eu vou ter então 201, 002, 202, 001, 003, que é um sequencial. Mas todo mundo é chapa de laminado. Ó. Todas as chapas compensadas ficam juntos. Por quê? Porque pertence à mesma família. Então, se eu abrir aqui o meu insumo, eu vou abrir ele para dar uma olhada no cadastro. Então a gente tem aqui algumas informações, ó. Se o status do insumo está ativo ou não, qual o grupo a que ele pertence, o tipo do grupo e a família a que ele pertence. O código desse insumo é resultado de onde ele está enquadrado. Além disso, a gente tem aqui a tabela de preço. Essa tabela de preço, ela até a gente pesquisa aqui, é outra tabela. Então, ó, 66,77 nessa e 94,56 na própria universidade. Então, por exemplo assim, para um mesmo insumo, eu posso ter vários preços unitários, conforme as tabelas de preço. As tabelas de preço se cadastram aqui, tá? Eu vou mostrar daqui a pouco. Tá? Então, só quis mostrar que eu posso ter um preço unitário diferente conforme a tabela de preço que eu adotei, entendeu? Eu tenho uma unidade de medida e aqui eu tenho um conversor de unidade de medida. Então, o que esse conversor tem? Então, por exemplo, uma chapa de madeira compensada, eu posso ter o seguinte, eu tenho uma unidade, provavelmente está equivocada, eu peguei de propósito esse item para mostrar, então estou alterando a unidade de medida. Vou salvar aqui para a gente dar uma olhada e pesquisar ele novamente, ó, 202, 00203. Eu posso excluir essas conversões de unidade aqui e eu vou incluir aqui, como é um item de metro quadrado, eu tenho essa unidade chapa, eu vou falar assim, ó, 2.2 vezes 1.1 são 2,42, né? Então, o que eu vou falar assim, ó, 2,42 metros quadrados é igual a uma chapa 2,20 por 1,10. Isso aqui é uma equação de igualdade. Então, se eu colocasse 1 metro quadrado, era só colocar na quantidade B 1 sobre 2,42. O multiplicador tem que dar 2,42. Eu posso colocar alguns anexos aqui, que são fotos desses insumos, algo desse tipo. E aqui eu posso fazer um cadastro de referência, tá? Então, por exemplo, assim, esse insumo chapa compensada é igual a 12 mm. No Sinap, o insumo equivalente ao Sinap é o código 1361. Se eu for lá em base de referência, pesquisar uma das importações do Sinap, onde eu tenho aqui insumo, pegar de janeiro de 2018, digitar 1361, chapa de madeira compensada, de pinos, virola, espessura de 12 mm. Aí aqui tem uma unidade de R$ 81,96. Então eu tenho uma equivalência aqui desse item em relação ao Sinap. O que acontece com isso? Como eu fiz essa equivalência em relação ao item, eu posso dar um comando lá no meu EVOP para trocar dentro do orçamento esse item da base própria por esse item do Sinap. Isso aí é muito útil, tá, pessoal? É muito útil mesmo. Ele serve para a gente aferir o nosso orçamento, serve para a gente fazer propostas de preço. Então, eu importo a planilha do Sinap e converto para outra. Eu posso pegar uma composição do Sinap e converter
para a base própria para criar uma nova composição no meu banco de dados. E não é só com o Sinap, tá, pessoal? Eu estou citando o Sinap porque é ele que está cadastrado aqui, mas poderia ser vinculado ao ciclo. Todas as bases que eu tiver aqui no meu sistema, ó, ele vai trazer para mim também, tá? Então, são várias bases que eu posso vincular. Aqui eu tenho uma descrição dos insumos da família, quem mais pertence, então eu tenho a chapa de 12 milímetros, e quem mais pertence, inclusive, quem é o chefe da família. O chefe é de 6, tá ok? Então, esse é o cadastro de insumo. Importante ressaltar um macetezinho aqui. Se você precisar editar várias, você pode simplesmente selecionar vários insumos, apertar espaço ou vai clicando no checkbox e dar OK. O Evop carrega tudo na memória. Então, o que é carregar na memória? Está aqui, ó, 1 de 19, tem 19. Eu posso ir passando para frente todos os selecionados. Tá? Se eu precisar cadastrar um insumo muito parecido com esse, o que eu posso fazer? Eu posso duplicar. Clicando aqui, eu duplico. Ó. Então, ele cria um novo, muito semelhante, em que você simplesmente vai ter que alterar o nome e pôr um preço unitário para ele. Tá? Mas ele já enquadra na mesma família, adota a mesma unidade de medida. Tá? Aí já põe a descrição prévia também. Tá ok? 2 macetes. Errou o cadastro de um insumo, o Evop não apaga, tá, pessoal? Não apaga. Então, o que eu recomendo é você, se errar, você simplesmente põe vários X aqui e inativa ele. Salva inativo, que ninguém vai usar esse insumo aí, porque a descrição não significa nada e porque ele está inativo também, tá ok? Mesmo se tivesse descrição inativo, não apareceria. Então, a base própria, eu tenho então um cadastro de insumos. Aqui eu incluo insumo, aqui eu pesquiso. Para incluir insumo, preciso de uma família. Então, a família é a mesma coisa. Então, eu tenho um cadastro de família. Então, vamos supor, eu vou cadastrar um insumo, não tem uma família aqui, ó, vou criar um novo insumo, eu tenho que pesquisar uma família aí de concreto muito diferente. Eu dou uma olhada, nenhuma dessas serve, nenhuma dessas me serve. Eu saio, mantenho aberto o cadastro de insumo, venho em famílias de insumo, dou um novo, escolho o tipo, se é material, escolho o grupo, né? E crio a família, concreto especial X aqui, tá? Eu preciso dar uma especificação para essa família, porque todos os concretos especiais que tiver dentro vão ter a mesma especificação, vão ter que atender as mesmas normas, entendeu? Então eu teria que colocar uma especificação e colocar aqui quais as normas esses insumos teriam que atender. Mas como eu estou sem essa informação, só vou colocar alguns X. Ao salvar, eu gerei um código, e aí esse código deu 201034, né? Eu posso voltar aqui e simplesmente eu já tenho uma família para preencher. Ah, Thiago, beleza. E eu vou cadastrar uma família, eu preciso de um grupo e não tenho grupo. Então, mesma coisa, a gente pode vir e criar um grupo novo dentro de materiais aqui, como instalações de incêndio. Legal sempre pesquisar, ver como que está cadastrado, pra vocês entenderem a divisão que já tem e seguir essa divisão. Só lembrar o seguinte, grupo 4 são serviços terceirizados, então muitas vezes aparece no número 4 e no 2 o mesmo item, porque 2 é material e 4 é serviço terceirizado. Então, assim, isso de vez em quando a gente confunde e a gente cadastra um insumo que é material numa família de serviço terceirizado, quer ver, ó? Eu vou colocar aqui 401, eu tenho aqui, básico, ó. Então eu tenho concreto usinado no básico e eu posso ter também concreto usinado no material, entendeu? Tá? Então eu tenho família concreto usinada no serviço terceirizado e no material. Então teria que ver onde vai ficar mesmo e inativar eventualmente aquela família que está errada. E aí teria que duplicar os insumos que estão dentro dela e reclassificar para a próxima família. Tá? Então aqui a gente manipula os insumos. Dentro dos insumos, além disso, a gente tem a tela de ajuste de preço de insumos, que eu já demonstrei no módulo orçamento, como faz, tá? Numa tela que é exportação e consolidação final de orçamento e ajustes de preços unitários. Então é só consultar aquele vídeo que está bem explicado como funciona essa tabela. Basicamente, essa ferramenta de ajuste de preço de insumos, ela serve para atualizar os preços dos insumos nas tabelas de preço. Então, como eu tinha duas tabelas de preço diferentes, eu tenho que atualizar os preços. Então, é um ajuste em massa de preços feito aqui. Então, eu atualizo o banco inteiro por aqui. Então, até aqui, a gente viu insumos. Agora eu vou entrar em composições. Então, composições, mesma coisa. Eu posso pesquisar composições, vão ser várias. Então, eu tenho equipamentos composições 8 e serviços 9. Eu vou pegar uma alvenaria aqui.
Nas composições, mesma coisa, eu posso carregar na memória. Eu tenho algumas informações diferentes, então pela tabela de preço própria na minha cidade, o preço dessa composição é R$ 39,84, dos quais 27 é mão de obra, R$ 12 é material e não tem equipamento nem serviço terceirizado. Para esta produtividade aqui que eu estou falando, que para cada 1 metro quadrado eu preciso de 1,48 horas, eu preciso dessa equipe aqui, mais ou menos um de cada, entendeu? Mas isso é só informativo, tá, pessoal? No orçamento não se usa essa informação, tá? É mais para manter o banco e vocês darem uma olhadinha como que funciona e para vocês entenderem assim o resultante. Então, por exemplo, uma equipe de um pedreiro e um servente faz 1,48 horas para fazer 1 metro quadrado. Faz 1,48 metros quadrados hora, na verdade. Então, essa é a produção deles. Então, porque ele precisa de 0,68 horas a cada metro quadrado de pedreiro e de servente. Então, nessa composição, a gente pode inserir os itens aqui, pesquisando composições ou insumos. Então, por exemplo, a argamassa que está aqui é uma subcomposição. Então, tem a argamassa dentro da alvenaria. O bloco cerâmico é um insumo, o pedreiro servente é um insumo. Esse resultado aqui é estourando tudo, tá, pessoal? Essa argamassa tem um valor de mão de obra e material, então ele estourou e trouxe para mim o valor de mão de obra e material estourado aqui da argamassa. Aqui também eu tenho o vínculo desse item com o SINAP, né? Então, como está zerado, quer dizer o seguinte, eu importei, classifiquei, e essa classificação é tão antiga que não tem mais um valor aqui. Então eu poderia editar essa composição e remover esse vínculo, já que não tem nenhum preço. Como ele não tem nenhum preço porque não tem essa composição mais no SINAP. E realmente, quando foi vinculado essa composição, foi um pouco antes de 2015. E o SINAP alterou todas as composições de alvenaria. Então não tenho mais essa composição, que ele desativou algumas composições. Então eu poderia excluir, pesquisar uma nova composição para referenciar, eu digitar o código aqui referenciando novamente essa composição a uma composição do SINAP. Referenciando isso, quando eu dou um comando lá no orçamento, ele pode trocar essa minha composição própria pela do SINAP ou trocar do SINAP pela minha composição própria, o que me ajuda muito a fazer formação de preços, propostas de preços para licitação, que eu demonstrei no vídeo do módulo orçamento, como faz análise e formação de propostas. Tá ok? Tá? Salvei e eu removi a referência no caso. Então a gente vai inserindo os itens e vai montando. Eu não gosto muito de usar essa tela para criar composição, eu recomendo fazer as composições no orçamento e utilizar o processo de enviar item para a base, porque ele alimenta essa tela inteira. Porque no orçamento é um pouco mais rápido de fazer, tá ok? E de manusear também e mexer vários itens. A composição tem a mesma estrutura, famílias e grupos. Então é a mesma coisa, tá? Então precisa de normas aplicáveis, especificações e tem vários itens na família. Grupos também. Então é bem similar a forma de trabalho. Que composição vai diferenciar um pouquinho dos insumos? A gente tem um processo aqui que é bem importante, esse processo, que é a substituição de itens em composição. Que é o seguinte, vamos supor que todas as areias, o EVOP dentro do banco de composições deles, na sua composição própria, eu tenho lá areia média. Mas assim, na minha região, isso é verídico, na minha região ninguém vende areia média, vende areia fina e areia grossa. Aí o que eu quero fazer? Eu quero pegar todas as areias médias dentro de todas as composições e substituir pela grossa. Então eu posso pesquisar aqui, digitar areia média, pesquisar as composições, filtrar, então ele vai me listar todas as composições do banco de dados em que há areia média. Então eu posso selecionar tudo e eu posso trocar pela areia grossa. Então o que eu vou fazer? Em todas essas composições que estão listadas, eu vou trocar a areia média pela areia grossa, multiplicando a quantidade que está dentro da composição de areia média por 1. Eu poderia falar, não, mas na areia grossa vai sempre 2-3% a mais. Eu poderia, inclusive, trocar o insumo por ele mesmo, que na verdade ele não trocaria, mas só para adicionar um multiplicador em todas também, só para usar o recurso do multiplicador. Eu vou trocar a areia média pela própria areia média, adotando uma correção de 10%, então eu estou colocando uma perca. Se eu processar, ele vai trocar em todos os itens a areia média pela areia fina, no caso aqui, tá? Porque eu selecionei errado. Tem que tomar cuidado com esse comando, tá, pessoal? É bem perigoso esse comando, porque a partir do momento que você trocou areia média para grossa
e na composição vai ter 2 areias grossas, a gente não consegue reverter isso. Eu já não sei mais qual areia grossa veio da média ou qual areia grossa não veio da média. Então, quando for usar esse processo, tome bastante cuidado, né? Para dar uma certa garantia também, o EVOP tem a rotina de backup, que pode ser agendada diariamente, né? Que se alguém fizer um processo desse que realmente estrague muito algo, a gente é melhor restaurar o backup do sistema, né? E perder algumas alterações. Também pode ser adotado como uma prática, antes de aplicar esse comando, a pessoa vir aqui, fazer um backup do banco e depois aplicar o comando para ter certeza que não vai ter nenhum percalço aí de ter feito alguma coisa errada. Tá? É bem recomendado a gente fazer um backup do banco antes de aplicar esse comando, tá, ok? Fora a base própria, as composições e os insumos, a gente tem os cadastros de unidade de medida, que é bem simples, que é simplesmente colocar aqui, metro quadrado, essa unidade já tem, né? E escolher uma categoria, né? Tipo área, e escolher se ela está ativa ou inativa, e salvar, tá? Então precisou de novas unidades, é só criar aqui, tá bom? E as tabelas de preço. O que é tabela de preço? Tabela de preço, eu até deixo bem claro ali, ó, próprio minha cidade e outra cidade. Então eu posso ter, para a mesma composição, preços do Pará, do Ceará, do Mato Grosso do Sul. Eu posso ter preços por tipo de cliente. Você que vai fazer essa tua classificação, entendeu? Você pode criar uma tabela de preço para um orçamento exclusivo, que é numa região mais afastada e atípica, entendeu? Então é só alimentar um nome e clicar em salvar, que também você já vai ter uma nova tabela de preços. Aí você viria para a ferramenta de ajuste de preço para criar os preços para essa nova tabela de preço. O encargo social também é algo que está na base. Eu vou pesquisar um. Então vocês podem criar vários encargos. Então a forma de preencher é mais ou menos assim. Tá? Vocês notam o nome, criam uma linha com algum nome geral ou o próprio nome que está lá e entra com encargo horista e mensalista e salva. Basicamente é isso. Você vai ter já um encargo. Você pode ter encargo vários, quantos quiser. Então, um encargo padrão da empresa para obras de 6 meses, para obras de 12 meses, o encargo do SINAP, o encargo do SPC, o encargo do CEINFRA. Então, vocês podem criar à vontade aí vários encargos. Ó. Inclusive eu tenho aqui, ó, esse canteiro pioneiro foi um orçamentozinho que eu fiz, que era uma região muito afastada, onde eu ia ter que gastar com o transporte mensal dos funcionários, ó lá. Então eu coloquei um encargo bem alto, porque eles iam ficar muito afastados e eu tinha que dar a passagem uma vez por mês e a alimentação e tudo por conta da empresa. Então o salário deles é muito superado em relação às despesas extras. Então sobre base própria, manutenção da base, de uma forma mais simples, mas que eu abordei todo o tema também, são essas as ferramentas, tá, pessoal? Então, se precisar tirar alguma dúvida também, deixa um comentário na EAD aqui, que a gente vai responder o mais breve possível a dúvida para esclarecer e deixar bem claro aqui, tá bom? Obrigado aí, pessoal.